Alô, bom dia, estamos de volta nessa quinta-feira, 24 de outubro de 2024, sejam todos bem-vindos. Tenho 3 abracitos para mandar, farei isso no final do vídeo. Então, se você acha que receberá um abracito, espere até o final do vídeo. Meus queridos amigos, parece que o tic-tac nesse caso é real. Especialistas em Oriente Médio dizem que a guerra entre Israel e Irã pode começar ainda esta semana. Quem sabe seja até uma questão de horas, porque a informação mais recente a respeito desta possibilidade veio do Catar. O Ma'ariv de Israel publicou nessa madrugada que o Catar tinha suspendido voos comerciais para o Irã. Bem, logo em seguida, Hal Turner fez a seguinte publicação em seu Hal Turner Radio Show: uma guerra entre Israel e o Irã está se aproximando muito rápido. A notícia que nos chegou é que várias companhias aéreas cancelaram voos para a região, para o Irã especificamente. A Turkish Airlines, Pegasus Emirates, Lufthansa e Qatar Airways acabaram de suspender todos os seus voos para o Irã, até um novo aviso, disse Turner. As companhias aéreas internacionais, em resposta ao conflito crescente no Oriente Médio, suspenderam voos para a região, incluindo Israel, Líbano e Iraque. As principais transportadoras aéreas, como Air France e Delta, acabaram também de pausar as operações, impactando os cronogramas até 2025 para alguns voos. Eles não estão enviando mais aviões para a região. Pelo contrário, estão trabalhando rapidamente, disse Turner, para retirar todos os aviões que já estão em operação na região. Israel deixou claro que vai atingir o Irã com força. Isso já foi vazado anteriormente, de que infraestrutura como portos, aeroportos, campos de petróleo, etc., serão atingidas, disse Turner. Bem, ele concluiu que essa seria então o início de uma guerra sem precedentes envolvendo todo o Oriente Médio. Bem, Mike Snyder fez um comentário bastante lúcido a respeito desta possibilidade de uma guerra total no Oriente Médio. Ele disse em seu artigo no Economic Collapse Blog dessa semana que mesmo que Israel faça ataques controlados, não mirando a infraestrutura do Irã, mesmo assim isso desencadeará uma guerra total. O raciocínio é simples. Mesmo que Israel atinja apenas a quitanda do seu Amir, por exemplo, nas periferias de Teherã, mesmo assim o Irã responderia. E aí Israel responderia de novo. E as coisas então sairiam de controle. Bastaria um pequeno ataque ao Irã para que o Irã respondesse, porque afinal o Irã prometeu que se Israel atacar o país, os ayatolás responderão imediatamente. E aí a troca de tiros seria cada vez mais intensa, progrediria rapidamente, ou escalaria rapidamente. É um raciocínio, como disse, bastante coerente. O que se discute hoje é exatamente isso, esse ponto. Muita gente se dá por satisfeita, sabendo que Israel assumiu um compromisso com os Estados Unidos de não atacar a infraestrutura do Irã. Mas e daí, não é? Segundo o raciocínio de Mike Snyder, e daí? Ponto de interrogação. Qual o problema de atacar apenas a quitanda do seu Amir? Isso certamente não representaria muitos danos ao Irã, exceto o moral. Assim como tem acontecido com os representantes do Irã no Líbano e também em Gaza, um ataque, mesmo que pequeno, numa proporção muito ínfima, seria, mais uma vez, a gota d'água a transbordar o copo. O Irã responderia com mais mísseis, e Israel então atingiria mais do que a quitanda do seu Amir. Bem, outra questão aqui que fica é a seguinte:
Se Israel não atacar a infraestrutura do Irã, o que restará? Bem, restarão, então, alvos militares, ativos militares. Mas onde estariam esses ativos militares, além do que se sabe? Bom, eles podem estar também camuflados, perto de refinarias, escolas, hospitais e assim por diante. Mesmo se for um ataque cirúrgico a centros militares, o problema poderia também ser muito maior, porque certamente atingiria algum outro interesse do Irã que não está diretamente relacionado à área militar. Eu, particularmente, penso o seguinte, mas isso é opinião minha. Se Israel não pode, por um compromisso com os Estados Unidos, atacar a infraestrutura do Irã, certamente atacará lideranças, altas lideranças, como religiosas e militares. É possível que Israel tenha um endereço de altas patentes militares e também saiba onde moram autoridades religiosas, os clérigos que, no final das contas, mandam definitivamente no Irã. É possível até mesmo pensar num ataque ao líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Israel já deu mostras que sabe localizar muito bem os seus alvos, escondidos muito próximos, ou hospedados, vamos dizer, muito próximos ao centro de poder iraniano. Então, não custa pensar que esta possibilidade se estenderia também aos clérigos. Imaginem um ataque e, posteriormente, o anúncio de que altas patentes militares e altas autoridades religiosas tiveram o CPF cancelado. A resposta, então, seria mais ou menos na mesma proporção, segundo alguns. A questão é que a mesma proporção não depende apenas do Irã, mas de ajudas fortes, como, por exemplo, equipamento russo e, quem sabe, até mesmo chinês. E aí teríamos, então, um palco de guerra total no Oriente Médio, até o fim. Bem, eu particularmente penso que Israel pode, sim, atacar autoridades iranianas, deixando para lá alvos como infraestruturas, porque Israel tem hoje uma tecnologia capaz de buscar pessoas. Ataques muito cirúrgicos podem, enfim, destruir boa parte do staff militar e religioso do Irã. Isso porque tem acontecido e muito no Líbano. Me refiro a esta bomba especificamente, essa que você vê na foto. Essa bomba tem chamado muito a atenção. O Maariv de Israel fez uma longa reportagem a esse respeito, dizendo o seguinte: a matéria começa dizendo que na semana passada, ou melhor, na terça-feira, Israel atacou um dos edifícios do Líbano, fazendo-o desabar em poucos minutos, como se fosse de papel. Um espetáculo que foi registrado nos telemóveis de muitos libaneses. 5 segundos foram suficientes para que o edifício desabasse completamente, ao contrário dos edifícios próximos que permaneceram em pé. A bomba é chamada Spice. Ela tem vários números. Esta que vocês veem na foto é possivelmente a Spice 2000. É uma bomba que Israel costuma usar nos ataques mais direcionados contra o Hamas e o Hezbollah, segundo especialistas. A bomba, fabricada pela empresa Rafael para indústrias militares, entrou em uso em 2003. Portanto, hoje está muito mais evoluída do que no tempo de sua estreia. As bombas vêm em vários pesos, diz o Maariv, incluindo 120 quilos, a chamada Spice 250, 450 quilos, a Spice 1000, ou 900 quilos, a Spice 2000, a Spice da foto, o que permite que a bomba caia a menos de 3 metros
do alvo, segundo especialistas. A matéria diz que a bomba pode ser lançada a uma distância segura. O piloto pode, por exemplo, detoná-la a uma distância de 125 quilômetros, graças a pequenas asas acopladas à bomba, que podem transformá-la numa espécie de bomba flutuante. A bomba, portanto, é guiada por satélites e equipada com sistema de navegação independente. Ela também contém um sistema de busca eletroóptica, que é um tipo de câmera montada no seu front-end. Ao se aproximar de um alvo, esse sistema compara a imagem do alvo com a imagem armazenada antecipadamente em seu software e, antes de saltar em direção a ele, faz essa comparação para não errar o alvo. Daí porque se diz que ela é extremamente cirúrgica. Ou seja, é um computador altamente desenvolvido dentro da bomba, fazendo comparação, inclusive, provavelmente, de rostos humanos. Quanto mais alto se lança a bomba, maior é o seu impacto, disse Jean-Christophe Noël, pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais. Outro especialista, Jeremy Binney, especialista em armas da empresa britânica de inteligência de defesa e segurança, Janis Information, explicou que essas fotos tiradas durante o ataque no Líbano referem-se à bomba Space 2000 e seu equipamento especial de orientação. E ele observou que isso a torna precisa e invulnerável a interferências. Segundo Bin, é a câmera que distingue a bomba espacial dos sistemas de orientação americanos JDAM, que utilizam sinal de satélite. Outro especialista, Shaul Sheikh, especialista em mísseis do Instituto Estratégico Internacional, identificou, além da Spice 2000, uma nova versão da Spice 250, que, segundo ele, permite que a bomba voe a uma distância de pelo menos 150 quilômetros. Segundo a empresa Janis, isso é graças à adição de um motor na parte traseira da bomba, semelhante ao guiado francês chamado ASSM Hammer, a bomba ASSM Hammer. Bem, eu não sou especialista em bomba, mas estou trazendo essas informações para sustentar esta teoria. Há sim uma possibilidade de que Israel consiga atingir lideranças, pessoas dentro do Irã. O Serviço Secreto de Israel já deu provas no passado de que sabe localizar alvos importantes dentro do Irã. Isso significa que o Mossad, por exemplo, está no Irã há muito tempo, seus agentes estão lá infiltrados há muito tempo e podem ter uma lista de endereços muito importantes. Aí você dirá, bem, mas existem os bunkers. Aliás, Hal Turner, numa espécie de apresentação espetacular, mostrou a semana passada lideranças iranianas, como o presidente, o líder supremo, entrando num bunker. Isso foi no final da semana passada. Há também essa possibilidade, claro, mas aí não podemos esquecer que o Israel conta com bombas poderosas, bombas anti-bunkers e, no limite, bombas nucleares. Se as coisas escalarem, isso quer dizer que os bunkers também não serão seguros. Essas são as possibilidades aí que se anunciam para essa semana ainda. O começo, sim, de uma guerra total. Outros especialistas dizem que essa guerra total é o prenúncio de uma nova ordem mundial que virá por aí. Basta um primeiro ataque ao Irã para se iniciar o processo de um novo mundo, com a intenção de uma nova humanidade. Aí é aquela história, não é? Já combinaram com Deus? Lembrando Garrincha, né? Combinaram com os russos? Pois é, nesse caso teríamos que perguntar, isso foi combinado com Deus? Eu vou ficando por aqui, mas estou de olho aí, tic-tac, e repito, nesse caso, não é nenhum exagero.
Bem, eu tenho 3 abracitos para mandar. O primeiro abracito é para a Maria Abreu. Ela me escreveu ontem dizendo o seguinte: enfim, consegui hoje me tornar membro e também quero um abracito. Então está aí, Maria Abreu, muito obrigado pela membresia, obrigado pela companhia. Um imenso abraço, Maria Abreu. Outro abraço para o José Luiz Rodrigues. Ele disse o seguinte: professor, sou membro do canal e nunca recebi um abracito. A injustiça será reparada agora. Um imenso abraço, José Luiz Rodrigues, que se tornou membro do canal há 2 meses. Bem, se você se torna membro, merece sim um abracito, mas precisa me pedir, porque eu não tenho como aqui mandar abraços. E, aliás, tem gente que não gosta do abracito. Cada um, mas quem pede um abracito, recebe um abracito. Como é o caso aqui do José Luiz Rodrigues. Imenso abraço, José, um beijo no coração. E para terminar os abracitos de hoje, um imenso abraço ao professor Irapuã Glória Júnior, do canal Professor Irapuã Glória Júnior. Ele me pediu um abraço, ele disse: professor, estou há 3 meses como membro e não recebi um abracito. Quero um abracito de professor para professor. Então está aí, imenso abraço, professor Irapuã Glória Júnior. Deus te abençoe. E um imenso abraço a todos. Até depois, se Deus quiser.